Bom dia a todos. Bom dia a todos que já estão entrando, que já estão aí conosco. Bom dia, professores. Bom dia, professores coordenadores, a todos que estão conosco, que já chegaram aí. Estamos aqui já ao vivo para a nossa formação de hoje. Sejam todos muito, muito bem-vindos. Estamos aqui, a equipe EFAI, da Diretoria de Ensino Região Sul 3, que dá as boas-vindas a cada um de vocês. Nós queremos que todos tenham um excelente tempo de formação. Nós vamos agora passar a palavra para cada uma das meninas que compõem essa equipe, para que cada um se apresente, para a gente retomar aqui para a nossa formação. PCNP Fátima. Bom dia. Participando dessa formação, é muito gostoso esse tempo, sabemos que aprendemos bastante nessas situações, né, nessas formações, então sejam todos muito bem-vindos e uma ótima formação a todos nós. Vou passar a palavra para a Silvia. Bom dia, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma formação nossa da equipe EFAI. Quero agradecer a presença de todos os professores que aqui estão, os nossos queridos coordenadores, temos diretores e supervisores também nos acompanhando. Bem-vindo a todos. A nossa querida PCNP, a Luciana, ela está nos acompanhando aí na transmissão, também nos ajudando aí com o PPT. Ela está deixando a vocês todos um grande abraço, né, e também os seus agradecimentos pela participação de todos. Assim como a nossa diretora do núcleo, a Vilma Maria, que ela está nesse momento com outro compromisso, mas deixou aqui a todos vocês um grande e imenso abraço e um nosso carinho. Passo a palavra agora para a nossa supervisora da equipe dos anos iniciais, a Randi Baracate. Bom dia a todos, eu sou Randi, supervisora de ensino dos anos iniciais, responsável pela pasta dos anos iniciais. Estou integrando essa equipe com o objetivo de colaborar com o excelente trabalho que já vem sendo exercido por todas. Estou me colocando à disposição de todos vocês para ajudar no que for necessário e assim melhorar ainda mais o trabalho que já vem sendo feito por todos. Sejam todos muito bem-vindos e que a gente possa ter uma excelente reunião. Muito obrigado a todos. Passo a palavra para a formadora Edília. Muito obrigada, supervisora Randi, as nossas colegas de trabalho aí, Silvia, Fátima e a Luciana, que está aí nos bastidores, nos dando um suporte incrível. Então, vamos para o tema da nossa reflexão, da nossa formação, da nossa conversa de hoje. Hoje a gente vai conversar sobre a reflexão e a prática das estratégias e procedimentos para a formação do leitor autônomo. Então, de modo geral, de modo muito amplo, a gente vai tratar sobre a leitura, que é um tema que eu amo bastante, e a ideia hoje é da gente também se apaixonar ainda mais, e a gente entender um pouco mais das estratégias e dos procedimentos para a formação do leitor autônomo, tá bom? Então, Fátima, você pode passar para a tela seguinte, por favor? Alguns combinados para que a nossa formação hoje seja o mais proveitosa possível. Certamente vocês nos ouvem com um pouquinho de delay, ou seja, com um pouquinho de atraso. Então, em primeiro lugar, a gente precisa ter um pouco de paciência, embora a gente esteja lidando aqui com as tecnologias, né, facilitando a vida da gente, mas a gente tem esses percalços aí no nosso caminho e a gente tem que ter um pouquinho de paciência, tá bom? Em relação a esse atraso e esse delay. Então, dos combinados, em primeiro lugar, vamos evitar
a distração com as outras redes sociais, já que a gente está usando ou o celular ou o computador, facilmente pula ali uma mensagem do WhatsApp, do Facebook, do Instagram. Então, a ideia é que a gente feche esses aplicativos, sempre que possível, claro, às vezes não é possível fechar o WhatsApp, mas que a gente evite a distração nessas redes, tudo bem? O outro combinado é que a gente utilize o chat, que vocês já deram um bom dia aí, que eu já estou amando a interação de vocês, para a gente fazer perguntas, para a gente fazer as nossas contribuições, que a ideia aqui é que a gente tenha um diálogo bem gostoso sobre essa temática que é tão importante dentro da escola, dentro das nossas salas de aula, certo? E aí, evidentemente, a gente não vai conseguir responder tudo que tiver ali no chat, né? Tanto pela quantidade de informação que certamente vai circular, quanto das nossas próprias limitações mesmo, nesse momento. Então, se por acaso passou alguma pergunta, a gente não conseguiu responder, fica tranquilo, porque aí o seu coordenador pedagógico pode trazer para a gente essa pergunta e a gente vai certamente responder. E a última questão aí dos nossos combinados, mas não menos importante, é a gente ser bastante empático se por acaso acontecer um imprevisto. Se a internet cair, se sumir a tela por algum motivo, a gente está trabalhando com bastante dedicação, com bastante amor, para que vocês tenham aí o melhor possível, mas a gente sabe que existem situações que não estão dentro do nosso controle. Combinado assim? Então, deixa aí no chat para gente se está tudo ok em relação aos combinados. Tudo bem? A gente vai acompanhar, então. Fá. Vamos, então, para os nossos objetivos. O que a gente propõe hoje na nossa discussão, né, no nosso diálogo aqui? Primeiro, revisitar os conceitos do que é ler e do que caracteriza o leitor autônomo. Esse é o primeiro. Revisitar, porque a gente já sabe desses conceitos, a gente vai rememorá-los, tudo bem? Segundo, refletir sobre os comportamentos leitores, os procedimentos leitores, as estratégias de leitura e, finalmente, a competência leitora. E, em último lugar, nós vamos analisar uma questão da 26ª P, colocando um olhar sobre a prática das estratégias e dos procedimentos dos leitores autônomos. Então, esses são os nossos objetivos para hoje. Podemos ir para o seguinte. Para a gente pensar um pouquinho no que a gente está se pautando, né? Quais são os documentos? Então, já falamos que a gente vai tratar da 26ª P, né? É um dos conteúdos. O outro conteúdo, outro documento que faz parte dessa nossa conversa é o Guia de Orientações Didáticas lá do Ler e Escrever, do 4º ano, primeiro volume, já nessa versão atualizada, e que tem ali as habilidades previstas no nosso currículo paulista, certo? E aí, um terceiro documento que pauta a nossa conversa é o próprio currículo paulista, com foco lá no nosso público-alvo, que são os anos iniciais. Então, são esses 3 documentos que vão nortear o nosso encontro hoje. Tudo bem até aí? Vamos lá, Fátima. Para a gente começar a nossa conversa, eu trouxe uma frase para vocês do Alberto Mangel, que é um argentino, diretor da Biblioteca Nacional de Buenos Aires, em que já traz para a gente uma reflexão ou uma provocação, já deixa a gente assim mexido em relação ao nosso tema de hoje, que diz o seguinte: todos lemos a nós e ao mundo à nossa volta, para vislumbrar o que somos e onde estamos. Então, o Alberto, ele já coloca aí para a gente uma proposta do que é leitura para ele. Lemos para compreender ou para começar a compreender. Não podemos deixar de ler. Ler, quase como respirar, é nossa função
essencial. Que lindo isso, né? Lindo, profundo, bastante instigante, bastante provocativo para esse nosso primeiro momento aqui das nossas discussões. Se vocês já conhecem o Alberto, coloca lá no chat para gente. Ele tem algumas coisas escritas aí, se vocês colocarem o nome dele no Google, e é interessante a gente pensar um pouco aí no que ele está dizendo para a gente. A Silvia nos lembra aqui que a gente deve fazer as anotações pessoais, é verdade. Então, tudo que a gente for discutindo aqui, a interação do colega, a contribuição do colega, é super importante que a gente anote, para a gente rever depois. Não vamos confiar na nossa memória, eu não posso confiar na minha memória. Se a gente não confiar na nossa memória, retomar aquilo que a gente discutiu e traçar as nossas ações lá para os nossos alunos, e no caso dos professores coordenadores, para as ações junto aos seus professores. Muito obrigada, Silvia, pela sua contribuição. Vamos, então, para a nossa leitura inicial. Eu trouxe para vocês hoje um texto do Otávio Roth. O Otávio Roth, ele não é um grande escritor no sentido de ter muitas obras publicadas. Ele tem várias obras, mas não chegam a ser tantas assim como tantos autores canônicos que a gente tem aí na nossa literatura. Quem já ouviu falar do Otávio Roth, pode colocar aí para a gente no chat, tá bom? Ele foi um designer gráfico, ele foi ilustrador, professor, ativista de direitos humanos, então ele tem alguma coisa escrita sobre direitos humanos, mas ele se destaca muito mais pela sua produção artística gráfica, nas artes visuais e plásticas, do que na própria obra literária dele. Infelizmente, o Otávio Roth nos deixou muito cedo, no ano que ele iria fazer 42 anos. Mas ele fez uma parceria muito bacana, a convite da Ruth Rocha, de uma obra que se chama Duas Dúzias de Coisinhas à Toa que Deixam a Gente Feliz, que é o tema também desse poema. Ele escreveu 2 livros sobre essa temática, e 20 anos depois, a Ruth Rocha, ela retomou esse tema para homenagear o Otávio, e ela fez um box de 4 livrinhos, que ela escreveu mais 2, que tratam desse tema. Então, é bem interessante que vocês procurem. Eu acredito que vai ser bem bacana vocês terem contato com essa obra. Então, vamos ler, então? Vamos ver o que a gente tem de leitura inicial hoje? E aí, olha só, eu vou ler, queria que vocês prestassem bastante atenção para depois a gente fazer uma interação bacana lá no chat, tudo bem? Então, diz assim: passarinho na janela, pijama de flanela, brigadeiro na panela, gato andando no telhado, cheirinho de mato molhado, disco antigo sem chiado, pão quentinho de manhã, drops de hortelã, grito do Tarzão. Tirar a sorte no osso, jogar pedrinha no poço, um cachecol no pescoço, papagaio que conversa, pisar em tapete persa, eu te amo e vice-versa. Vagalume aceso na mão, dias quentes de verão, descer pelo corrimão. Almoço de domingo, revoada de flamingo, herói que fuma cachimbo, anãozinho de jardim, lacinho de cetim, terminar o livro assim. E aí, o que vocês acharam desse texto? Vocês conheciam esse texto do Otávio Roth? Comenta aí pra gente, quem conhecia, o que vocês sentiram na leitura desse texto? Se conheciam ou não, o que vocês sentiram na leitura? E o que traz felicidade para você? Porque o Otávio Roth, ele foi colocando nesse poema aquilo que trazia felicidade para ele. E aí, o que traz felicidade para você? Como aquele jingle que passou alguns anos atrás aí do Pão de Açúcar, né? O que faz você feliz? Para mim, o que me faz feliz é uma boa xícara de café e um bom livro, eu já fico muito feliz, não precisa de muita coisa. Conta aí pra gente o que te faz feliz. Se você conhece o livro, se você conhece o Otávio Roth, conta pra gente o que te faz feliz. Olha, muita gente dizendo que não conhecia,
Muita gente dizendo que é lindo. A Elza dizendo que remete a muitas lembranças. Lembra coisa de saudades. Olha, tem alguém dizendo que já trabalhou esse texto com os alunos, gente dizendo que não conhecia. Exatamente, Érica, é um texto que trabalha bastante rimas, que dá para a gente trabalhar, por exemplo, a consciência fonológica. Olha só, tem gente dizendo, a Kátia dizendo que faz feliz é uma boa roda de samba com os amigos. E aí, o que te faz feliz? Conta pra gente. Vamos resgatar um pouquinho nesse tempo de pandemia, né, que tem tantas notícias ruins, até tristes acontecendo, próximas a nós ou não, aquilo que traz um pouco de felicidade para a gente, né, aquilo que traz um pouco de alegria, aquilo que traz satisfação para o nosso coração. Olha, o pessoal dizendo, me deixa feliz estar com a família, com os amigos, lembra a infância, eu fico feliz de ver coisas simples. Muito boa a interação de vocês. Nos remete a lembranças da infância, exatamente. Estar com a família reunida me deixa feliz. A Sueli dizendo, precisamos de poucas coisas para nos fazer feliz. Um abraço, um sorriso. Exatamente. Então, é um texto que fica aí para vocês relerem em outro momento também, né? Então, alguns professores dizendo aí que remete a saudades. De fato, o Otávio Roth, ele coloca esse texto como um resgate das suas experiências de infância mesmo. E aí, acho que a gente, vez por outra, precisa resgatar um pouco do que foi a nossa infância para a gente não perder o brilho, não perder a alegria de viver, né? Eu fiquei muito feliz com a interação de vocês aí no chat, tá muito bom, muito bacana, muito obrigada. Fátima, nós podemos colocar nossa telinha de leitura de pauta para a gente conversar aqui sobre o que vai ser a nossa pauta hoje. Então, a gente tem dentro da nossa pauta que vocês receberam 7 atividades. A primeira era a leitura inicial desse texto lindo, maravilhoso, do Otávio Roth. A segunda é a própria leitura da pauta. A terceira é revisitar os conceitos do que é ler e quais são as características do leitor autônomo. Então, essa vai ser a nossa terceira atividade. Revisitar os conceitos do que é ler e quais as características do leitor autônomo. A nossa quarta atividade recai sobre refletir sobre os comportamentos leitores, os procedimentos leitores, as estratégias de leitura e, por fim, a competência leitora. Essa será a nossa quarta atividade. A nossa quinta atividade é analisar uma questão da 26ª B, de língua portuguesa do 4º ano, colocando o nosso olhar sobre as práticas dos comportamentos leitores, dos procedimentos leitores e das estratégias que os leitores autônomos se valem para fazer a leitura, tá certo? A sexta atividade, que é a finalização do nosso encontro, e todo mundo vai ficar até o final, por favor, para a gente ter um momento de troca. Na sétima atividade, nós vamos falar, então, sobre a nossa avaliação. Lembrando a vocês que a avaliação desse encontro, o link, se encontra aí na descrição do vídeo, aí embaixo na descrição do vídeo, tem a avaliação do encontro que todos nós devemos preencher, porque ela vai valer para a gente também como uma lista de presença. Então, é super importante que você fique, que você compartilhe o que você traz para a gente, mas que você também preencha, por favor, a nossa avaliação, que ela é super importante para nós. Tudo bem até aí? Tranquilo? Ficou claro? Tudo bem? Muito bom. Estou vendo aqui, tentando acompanhar vocês pelo chat para ver se vocês estão interagindo aqui e eu posso prosseguir. Tudo tranquilo até aqui? Tudo bem? Podemos prosseguir então? Está claro em relação à discussão que nós vamos ter hoje? Tudo tranquilo? Podemos seguir então? Então, vamos para a nossa terceira atividade, que é revisitar os conceitos do que é ler
e do que caracteriza o leitor autônomo. Então, antes da gente, eu vou dar uma atividade para vocês, uma tarefa para vocês fazerem agora, mas antes da gente pensar nessa tarefinha, vamos só pensar um pouco que o nosso trabalho com a língua na escola se estrutura dentro de um tripé, né? Para a gente pensar aqui de uma forma metafórica, vamos pensar aqui num tripé, nosso trabalho de língua na escola. Que tripé é esse, Edília? O ler, o escrever e o pensar sobre a língua. Então, a gente precisa estruturar nosso trabalho com língua lá na nossa sala de aula, pensando nisso. Então, no ler, no escrever e pensar sobre a língua, refletir sobre a língua, compreender o funcionamento da língua em suas diversas dimensões sociais. Então, tendo entendido esse tripé, eu queria que vocês colocassem aí no chat para mim o que vocês compreendem do que é ler. O que é ler? Digam aí para a gente no chat. O que é ler para você? Quando você trabalha com a língua lá na sua sala de aula, que concepção você tem do que é ler? Conta aí para a gente no chat. O que é ler para você? Conta pra gente aí o que é ler para você. Ler para mim, se você pudesse preencher. Ler para mim é pontinho, pontinho, pontinho. Conta pra gente. Ler é entender a mensagem escrita, decodificar o código escrito. Ler é compreender uma mensagem escrita, ler é adquirir conhecimento, é interpretação crítica do que está ao redor. A Ana Paula, se apropriar do conhecimento. Jaime, ler é compreender a leitura de mundo. Quando trabalho com leitura na sala de aula, eu trabalho com o coração, a Silvia Cepeda. É mais do que interpretar, ler é compreender a mensagem que estes sinais nos transmitem, é compreender, dar luz a uma mensagem, descobrir a mensagem, apropriar-se do conhecimento, viajar, decodificar e compreender o código e as sutilezas por trás dele, aprender, ler é compreender, ler é sentir a leitura, a Mona Lisa compreender o que está por trás do texto, excelente. Ler para mim é se apropriar do conhecimento, a professora Alcione está dizendo. Muito boas as contribuições de vocês. Dar luz a uma mensagem, excelente, muito bom. O que mais quer ler para vocês? Excelentes contribuições, muito boas. Vamos então para a nossa próxima tela, Fátima. Após essa era a anterior, né? A gente já fez essa perguntinha. A próxima. Não, antes. A do dentista. Isso, muito bem. Nós temos aí uma imagem, né? A gente tem uma imagem que é uma imagem bastante conhecida de vocês. O que a gente tem aí nessa imagem? A gente tem um pequeno delay. O que a gente tem nessa imagem que vocês estão vendo aí na telinha de vocês?
Continuamos recebendo algumas respostas ainda sobre o que é ler, por causa do nosso delay. A Kátia está dizendo cadeira do dentista. A Silvia Cepeda está dizendo dor. Cadeira de dentista. Cuidado, consultório dentário, uma sala de dentista, um consultório dentário, uma cadeira de dentista. Bom, esse é o objeto que nós temos aí, né? Todos nós conseguimos compreender qual é esse objeto e em quais situações prováveis seria possível nós termos contato com esse objeto. Então, quando a gente vai fazer uma limpeza de dente, né? Ou quando a gente vai fazer uma obturação. Então, são os momentos que a gente tem contato com esse objeto. Agora, o que esse objeto remete a você? Qual o sentido que esse objeto tem para você? Ó, tem gente que já está dizendo aqui um sorriso bonito. Tem gente dizendo que é um sorriso bonito. Tem gente dizendo que tem o sentido de medo, tem o sentido de aflição, tem o sentido de muito medo. Tem o sentido de cura, o sentido de cuidado, o sentido de dor. A Loreni está dizendo a cadeira do terror. Meu Deus do céu. Tem o sentido de higiene, de autoestima, de estética, de saúde bucal. Sentido de... olha só. Uma professora está dizendo aqui, a Tati está dizendo, para ela, representa, tem o sentido do sonho de infância. Muito bom. O sentido do sonho de infância. Então, apesar de cada um de nós compreendermos qual que é esse objeto, quais as situações prováveis que nós usaríamos esse objeto, para cada um de nós, ele vai acionar tanto significados quanto sentidos que constituem esse objeto, que vai tornar para nós possível a compreensão desse texto que a gente tem aí, né, que é essa imagem da cadeira de dentista. Então, ao mesmo tempo que é uma imagem que traz um sentido único para todos, que é a cadeira de dentista, por outro lado, ele tem para nós, para cada um de nós, de forma singular, um sentido também. Então, a gente tem o sentido mais amplo, que é para todos que olham, percebem que é a cadeira de dentista, mas cada um de nós também atribui um sentido a partir das vivências que nós tivemos, da leitura de mundo que nós fazemos, das experiências que nós tivemos com a cadeira de dentista. Então, olha só, a gente está ampliando o que é ler. Vamos ver o que a Isabelle Soler fala para a gente sobre o que é ler. Antes desse, Fátima, da Isabelle Soler, antes desse. Antes, isso. O que é ler? Para Isabelle Soler, ler, a leitura é um processo de interação entre o leitor e o texto, e neste processo tenta-se satisfazer, obter uma informação pertinente ou seja, para atingir os objetivos que guiam a leitura. Aí é importante a gente perceber o que ela está dizendo aí para a gente. Ela diz aí para a gente que ler é um processo, ou seja, que cumpre várias etapas. Mas que processo é esse, Edília? Um processo de interação, em que se pressupõe, então, que existe uma ação entre, né? Uma ação entre o leitor e o texto, né? Então, nesse processo existem alguns objetivos
que vão guiar a leitura desse leitor. Então, o autor do texto, ele tem uma intencionalidade ao construir esse texto, e à medida que o leitor interage com o texto e com o autor, se estabelecem sentidos a partir das vivências desse leitor. Então, para Isabelle Solé, ler é um processo de interação. Muitos de vocês falaram isso lá, né? Falaram que ler é muito mais do que decodificar o código, que ler é muito mais do que conseguir decifrar aquilo que está ali, que ler passa por compreender, por interpretar. Alguém disse por ler o mundo, né? Por ler o mundo significa o quê? Que o Paulo Freire diz para a gente que a leitura do mundo, ela precede a leitura das palavras. Antes de eu ler as palavras, eu já faço uma leitura do mundo, de modo que quando meu aluno do primeiro aninho chega lá, ainda que ele não decodifique o código, né, ele não domine o sistema alfabético, mas ele já consegue ler o mundo, ele já tem as suas vivências de mundo, ele já tem a sua bagagem. Nenhum dos nossos alunos é tábula rasa, então chega ali para a gente já com uma bagagem, chega ali com a gente com uma leitura daquilo que ele tem lá de contato na sua casa, da interação que ele tem com os sujeitos na sua casa, com seus amiguinhos, com a pessoa na padaria, no açougue, e ele já vai trazendo essas leituras para dentro da sala de aula. Então, a gente já deu aí um conceito do que é ler. Vamos ver, então, uma das características, que é uma outra pergunta que eu queria fazer para vocês. Já que a gente colocou aí o que é ler, vocês disseram o que é ler e disseram brilhantemente, disseram de forma lindíssima. Nós já conseguimos aqui um conceito da Isabelle Solé sobre ler. Para ela, ler é um processo de interação entre leitor e texto com um objetivo. Vamos agora pensar um pouquinho de qual característica, ou quais características nós temos no leitor autônomo. Lógico, não vai dar para a gente falar todas, mas você pode dizer para mim uma característica do leitor autônomo? Vamos tentar colocar, cada um de nós, uma característica para o leitor autônomo? Uma característica para o leitor autônomo. Olha, a professora Ana dizendo que a leitura se dá por meio da contextualização, seguida de intenção, ou seja, o texto tem uma intenção, mas o leitor vai contextualizar. Muito bem. Qual característica tem o leitor autônomo? Ele é um leitor fluente, ele escolhe o que lê e o que não lê, ele consegue fazer escolhas. A professora Rosimeire Pinho está nos dizendo, é autor autônomo, é autor que tem liberdade, diz a Bruna. Muito bem. É o autor, a professora Sueli, que consegue ler e compreender. É o leitor criativo, é o leitor que compreende a escrita entre linhas, a Deia está dizendo para a gente. É o leitor que tem autonomia, é o leitor dinâmico, é o leitor que busca por leituras de acordo com as suas escolhas e necessidades. A professora Amanda, muito bem. O leitor que questiona, o leitor curioso, o leitor que age com poder de decisão, excelentes contribuições. O leitor que consegue compreender os textos sem a mediação do adulto. O leitor que consegue fazer questionamentos, o leitor determinado. O leitor que consegue refletir e inferir, diz a Leonor. A Thalia, o leitor que escolhe a sua leitura. O leitor proficiente já internalizou as estratégias de compreensão leitora, muito bom, Ivonete.
contextualiza com a sua realidade, o leitor que compreende. Muito bem, muitas contribuições dizendo aqui que é o leitor que compreende, que é o leitor que consegue fazer escolhas, que é o leitor que consegue ser crítico, que é o leitor inquieto, que é o leitor que interpreta, sabe escolher, interpretar a sua leitura, diz a Roseli. Muito bom, excelentes contribuições. Fátima, podemos passar para a próxima? Próxima. Trouxe para vocês uma imagem e eu queria que vocês dissessem para mim sobre essa imagem, o que vocês apreendem ao ver essa imagem. Qual a mensagem, qual é o discurso que essa imagem ela quer entregar para nós, leitores? Qual é a mensagem? Qual é o discurso que essa mensagem, que essa imagem, perdão, quer entregar para nós, leitores? O que vocês conseguem aprender? O que vocês conseguem observar nessa imagem? Olhem atentamente para essa imagem. Eu destaquei o que está escrito pequenininho aí, para que vocês consigam enxergar melhor. Na imagem em inglês, a gente tem aí, a tradução diz, não deixe o sonho dele morrer. Embaixo, em inglês, está escrito, don't let his dream die. Não deixe o sonho dele morrer. E aí a gente tem essa imagem. O que vocês conseguem? Olha, desespero, esperança, ressuscitação, independente das dificuldades, não desistir, amor ao próximo, o futuro não pode morrer, ou os sonhos não podem morrer, desespero, esperança, solidariedade, desespero, salvando o futuro, socorro num acidente de moto, acreditar, ter fé, conquistar, lutar pelos nossos sonhos, salvar uma vida, mesmo sendo da periferia, está subindo muito, eu não consigo ler todos. Mesmo sendo da periferia, é possível não desistir dos sonhos, determinação, tentando salvar o futuro. Uma criança que está fazendo o que gostaria de continuar quando adulto, cultivar os sonhos, persistir e não desistir, não deixar o sonho desse menino pobre de ser um astronauta morrer, disse a nossa professora Antônia. A fantasia faz parte do repertório de todos. Acreditar nos sonhos, muito bem. Vocês sabem me dizer, excelentes contribuições aí na leitura da imagem, né? Apoiada pelo texto verbal. Vocês saberiam me dizer qual que é o gênero discursivo dessa imagem? Que gênero textual ou discursivo nós temos aí? O que uma astronauta, a Cláudia pergunta, o que uma astronauta ou roupa de astronauta está fazendo naquele lugar? Acredito que é um sonho mesmo, nas adversidades. Muito bem, não desistir, persistir no sonho independente de qual seja, acreditar sempre, não deixe seu sonho morrer, em meio às adversidades manter a chama acesa. Digam para mim, qual que é o gênero discursivo que a gente apresentou aí para vocês? Se faz parte da publicidade. Faz parte da publicidade, sim, Sueli. Leitura de imagem.
é um gênero da esfera jornalística, mas qual que é o gênero discursivo? Sim, nós temos um texto não verbal dentro desse gênero que a gente está apresentando para vocês. Existe um texto não verbal e existe um texto verbal. Fátima dizendo reportagem, publicidade. Tá. Então, a gente tem aí, esse gênero discursivo é a propaganda, tá? É a propaganda. Então, a gente tem a propaganda e a gente tem a publicidade. Na propaganda, a gente tem como objetivo divulgar ideias. Já a publicidade, ela tem como objetivo, ela está relacionada à venda de produtos com fins comerciais. Então, a gente tem uma propaganda aí. Essa propaganda, ela é composta de uma linguagem não verbal, que vocês falaram tão bem aí, falaram do astronauta, olharam aí o cenário, disseram para mim que parece ser de uma periferia, olharam uma criança tentando ressuscitar aí o astronauta, e muitos de vocês, sim, é um texto publicitário, muitos de vocês disseram, fizeram já uma relação entre o astronauta, muitos de vocês disseram, né, astronauta e futuro, né, relacionaram aí a imagem do astronauta ao futuro. Ao fazer isso, vocês estão acionando alguns procedimentos, algumas estratégias como leitores autônomos. Então, por exemplo, vocês ativaram o conhecimento prévio de vocês da relação que existe entre o astronauta e a criança. Na infância, as crianças pensam, sonham, não todas, mas algumas sonham em ser astronauta, por isso essa relação aí que vocês fizeram. Então, a gente tem a linguagem verbal, a linguagem não verbal, que é esse cenário todo, e a gente tem a linguagem verbal, que está escrito aí, não deixe o sonho dele morrer. Quem assina essa propaganda é a organização Save the Children, Salve as Crianças, que é uma organização que trabalha na garantia dos direitos e da proteção à infância. Trazendo agora o contexto de produção dessa propaganda, vocês compreendem, fazem uma leitura mais clara desse texto, sabendo que o contexto de produção é uma campanha, né, publicitária que visa sensibilizar a sociedade para cuidar e proteger das crianças, isso traz para nós leitores uma compreensão maior desse texto, não é verdade? Vocês conseguem agora compreender melhor esse texto. Na verdade, essa propaganda faz parte de uma campanha muito linda que ocorreu alguns anos atrás, em que tem várias peças publicitárias com várias profissões que as crianças gostariam de ser quando crescer. E o incentivo à sociedade para que a gente não deixe o sonho dessas crianças morrerem. Então, entender o contexto de produção dos textos é fundamental para a gente compreender, para a gente recuperar o sentido do texto. E aí, quando a gente está falando desse leitor competente, que nós perguntamos anteriormente, a gente está falando desse leitor que consegue fazer essa leitura, consegue compreender o contexto de produção de texto, consegue compreender, como vocês disseram aí, nas entrelinhas, né? Então, quais são as características de um leitor competente, pensando em tudo isso que vocês já contribuíram, né? Pensando nessa reflexão que nós fizemos a partir da leitura dessa propaganda e aquilo que vocês levantaram de conhecimento prévio, de estratégias, vamos ter aqui uma definição para a gente consolidar e deixar mais sistematizado o que é, então, o leitor competente. Fátima, você pode colocar para a gente? Então, o leitor competente é alguém que compreende o que lê e que pode aprender a ler também o que não está escrito. Então, muitos de vocês já tinham dito aí, né, nas contribuições de vocês, que o leitor competente é aquele que lê
nas entrelinhas, ou seja, naquilo que não está escrito, ele consegue identificar os elementos implícitos no texto e ele consegue estabelecer relações entre o texto que ele lê, aquilo que está escrito dentro daquele texto que ele está lendo naquele momento, com outros textos que ele já leu em outras situações. O leitor competente, ele também sabe que existem possibilidades de vários sentidos que podem ser atribuídos àquele texto que está sendo lido naquele momento. Além disso, o leitor competente, ele consegue justificar, ele consegue validar a sua leitura a partir dos elementos discursivos. Então, olha só, quando a gente olhou para essa imagem da propaganda aí da Save the Children, e vocês foram levantando as hipóteses de vocês, de que seria algo relacionado ao futuro, que seria algo relacionado ao sonho, que seria algo relacionado àquela criança que estava ali ressuscitando, né? Como vocês colocaram aí, ressuscitando o astronauta. Quando vocês fizeram isso, o que vocês ativaram aí? Vocês ativaram todas essas habilidades que está dentro da competência leitora. Então, vocês conseguiram aí ativar a habilidade de inferir, né? Ou seja, vocês, a partir do conhecimento prévio que vocês tinham do que era astronauta, do que isso significava da simbologia para a criança, né? Da representação simbólica na infância, à medida que vocês foram levantando essas hipóteses, vocês foram usando os elementos discursivos que o próprio texto foi trazendo para vocês. O texto não verbal foi trazendo para vocês, os elementos não verbais, e os elementos verbais ali também presentes no texto. Tudo bem? Tranquilo até aqui? A Sandra está dizendo que o leitor competente é aquele que consegue ler mensagens subjetivas, se apropriando de diversos tipos de conteúdo. A Rosimeire, através da imagem, ele consegue interpretar. Além de decifrar códigos, assimila estruturas gramaticais. Isso, Kelly, então, para além das estruturas gramaticais, o leitor competente, ele precisa também apreender os implícitos, os elementos implícitos e os elementos discursivos que tem no texto. Excelente, muito bom. O leitor competente é o que tem influência leitora, lê entre os implícitos do texto, indaga e argumenta com coerência. Perfeito. Tranquilo até aqui, gente? Tá tudo tranquilo? Vão me dando ok aí para a gente seguir. Isso, Juliana, é aquele que vai além da imagem também. Perfeito. Porque a imagem por si só, ela não dá conta do texto inteiro, né? Dependendo da situação. Nesse caso aqui da propaganda, nós sabemos que as imagens, elas têm um valor muito grande dentro do nosso texto, né? Elas são responsáveis por boa parte do sentido que tem o texto. Então, a gente sabe que a propaganda tem como elemento constitutivo o uso das imagens. Obrigada, gente, pela interação de vocês. Perfeito, muito obrigada. Bacana, muito bom. Então, feitas essas discussões, digam aí para mim, afinal de contas, para que serve a leitura? Para que serve a leitura? E aí, gente? Feita todas essas reflexões, análise dessa imagem que é belíssima, para que serve a leitura? Para comunicação, para informar, para aumentar o conhecimento, para interagir com o mundo.
para conseguir compreender a mensagem sem precisar de interferência de outrem. A leitura serve para o conhecimento, para esclarecimento, para comunicar, para expressar. Andresa, a leitura serve para interação com o outro, perfeito, para compreender o mundo, para entendimento do mundo que nos cerca, para adquirir conhecimentos, interpretar melhor, para nos apropriarmos do mundo, para refletir sobre as diversas situações da vida, nos posicionar, nos argumentar, comunicar, excelente. Serve para nos ajudar na escrita e na fala, para interagir, ampliar os conhecimentos, ampliar a linguagem, interpretar, para informar, comunicar, interagir com o mundo, perfeito. A leitura serve para o conhecimento, apropriação do conhecimento, entender o mundo, se divertir muito bem, porque nem sempre a gente quer adquirir conhecimento. A leitura também pode servir para a fruição, para o melhor aprendizado, função social. A Ana Paula dizendo, é uma ponte para determinados aspectos da realidade, raciocínio ativo, aumentar o repertório, para informar, para aumentar o vocabulário, para a comunicação, perfeito. Excelentes contribuições, é isso mesmo. Então, é super importante a gente sempre pensar para que, afinal de contas, serve a leitura, né? Então, a leitura é uma prática social e é uma atividade essencialmente humana, né? É uma atividade essencialmente humana. Sendo uma atividade essencialmente humana, e a leitura, diferente da fala, a leitura precisa ser ensinada sistematicamente. Então, é preciso que a gente, ao trabalhar com a leitura, ao pensar na didática da leitura na nossa sala de aula, a gente pense nisso, que para atingir todos esses objetivos que vocês falaram, né, a leitura serve para sermos criativos, para sermos críticos, para melhorarmos o raciocínio, para nos libertar da ignorância, para entender determinados assuntos, para que a gente consiga chegar nesses objetivos que vocês falaram, da finalidade da leitura, isso precisa ser ensinado sistematicamente na escola. Existe a didática da leitura, a gente precisa ensinar isso. Até mesmo o prazer em ler precisa ser ensinado e estimulado na escola, no contexto escolar. Tranquilo até aí? Excelente interação de vocês. Então, com essa atividade, nós fechamos o terceiro momento. Vamos para o quarto? Para a quarta atividade, nós vamos refletir. Quarta atividade, já passou esse. Olha, a Sueli está dizendo, eu falo para os meus alunos que a pessoa que não lê é como um cego que vê, mas não enxerga. Excelente, Sueli. Muito bom, perfeito. Muito bom. Então, fechando aqui a nossa terceira atividade, nós vamos para a quarta. Quarta atividade, que é refletir sobre os comportamentos leitores, os procedimentos de leitura, as estratégias de leitura e, por fim, a competência leitora. Então, nessa quarta atividade, a gente está ampliando o que a gente vinha discutindo lá atrás, certo? Fátima, você pode colocar a imagem para a gente? Vocês estão vendo que hoje a gente precisa muito da interação de vocês para a gente construir o nosso percurso aqui. Então, está indo aí para a tela uma próxima atividade, uma próxima imagem para a gente fazer uma leitura e para a gente buscar e aprender o sentido da leitura. Vamos lá? E aí, olha, a gente tem uma imagem aí na tela. O que vocês conseguem apreender da imagem que está aí na tela? Que discurso que essa imagem quer entregar para o leitor? Façam aí a leitura da imagem, digam para mim que discurso, que mensagem essa imagem quer entregar para a gente. Meninas, está cortando a parte de cima da imagem. Não sei se a Luciana consegue descer para a gente, onde tem uma frase.
Olha, a Sandra já está contribuindo aqui para a gente que o discurso que essa mensagem, que o discurso que essa imagem quer trazer para a gente é de reciclagem. Reciclar, isso assim fica melhor, Lu, reciclagem, a importância da reciclagem, reaproveitamento, a importância da reciclagem, Andressa, os 3 R's, nada se perde, tudo se transforma, reciclagem, reciclar para a natureza, é uma informação, reutilização, conscientização ambiental, reciclar os PETs para se dar um novo destino, transformar, coleta seletiva, é um texto informativo, reaproveitamento, reutilização, reciclar é muito importante, a Mona Lisa, reciclar é muito importante para salvar o planeta, conscientizar, a Esmeralda, respeito ao meio ambiente, a Edna, reciclagem, proteger o meio ambiente. Muito bem, preservação do meio ambiente. E qual que é o gênero discursivo dessa vez? Quem vai me dizer qual que é o gênero discursivo? O professor Jaime está dizendo que é uma propaganda. Isso, não é uma publicidade, é uma propaganda. Perfeito, professor Jaime. Pensar no futuro. A Sônia, reciclar e aproveitar, reutilização. Muito bem. Então, o que a gente tem aí nesse texto que reforça para a gente o que vocês colocaram de reciclagem? Como é que vocês chegaram à conclusão de que se trata de um discurso, de uma mensagem sobre reciclagem? Para além do texto verbal, porque no texto verbal diz aí para a gente, plástico velho pode virar tecido novo, separe o lixo e acerte na lata, né? O que fez vocês chegarem à conclusão de que o discurso presente nessa imagem é de reciclagem, que foi o que a maioria disse. Isso, todo mundo acertando aí, falando que é propaganda, perfeito. O gênero discursivo é uma propaganda mesmo. Propaganda, isso. Propaganda que tem... A ideia aqui não é publicidade que não está vendendo um produto, é a propagação de uma ideia, né, de um valor que é reciclar para respeitar o meio ambiente. E a Antônia já se antecipou, já disse aí, ó, propaganda de campanha do governo para conscientização. A Val está dizendo competência leitora, pelas informações contidas através da figura e do enunciado. A Déia está dizendo que ela se valeu. A estratégia dela como leitora foi se utilizar do texto não verbal. A ideia, no caso, é o quê? O pessoal está dizendo, a garrafa PET está em destaque. Perfeito, Amanda. Então, a garrafa PET em destaque já traz para a gente a ideia de reciclagem. O desenho da tesoura, da linha, perfeito, muito bem. O desenho da costura, o tecido, o slogan e a imagem. A combinação do texto, a Maria Isabel está dizendo, a combinação do texto verbal e do texto não verbal. Perfeito. Porque a garrafa está vazia, certo? A junção, a Sueli está dizendo aí que ela se utilizou do texto verbal e do texto não verbal. A Edna, o entendimento da imagem e da escrita. Muito bem. Então, olha só, a gente se valeu aí da linguagem não verbal, que é a garrafa PET, o tapete, a tesoura, a agulha, a linha, a fita métrica. E uma coisa que talvez seja difícil para vocês perceberem aí no vídeo, mas que depois a gente vai mandar o PPT para vocês e vocês vão conseguir ver melhor, tá bom? Vocês vão perceber que o fundo do cartaz, ele imita aquele papel reciclado. Vocês estão vendo pela cor, acho que vocês conseguem uma aproximação. Mas mais de pertinho a gente vê que tem aqueles pontinhos do papel reciclado. Então, a própria forma gráfica como foi construída a propaganda nos ajuda, aciona ali para o leitor qual discurso
que essa propaganda traz para a gente, tá bom? Muito bem. A Vandete está dizendo, a leitura faz com que pessoas interajam com o seu meio de forma a compreender o seu papel na sociedade. Ah, Eledilce falou agora do papel pardo, muito bem, que é aquilo justamente que eu estava dizendo em relação ao papel reciclado, que faz parte da composição dessa propaganda. Muito bem, perfeito. Vamos lá, então. E quem assina a propaganda, lá naquela propaganda que nós vimos, era a Save the Children. Quem assina essa propaganda? Digam aí para mim, quem assina a propaganda? O Anchieta está dizendo que é um conjunto, né, que a leitura do texto se faz a partir de um conjunto das mensagens explícitas e implícitas na propaganda. Muito bem, perfeito. E me digam quem é que assina a propaganda? Quem assina a propaganda? Muito bom, governo federal. O governo federal. A professora está perguntando aqui, a propaganda tem de quem decodifica a escrita, e os que não sabem a escrita. A gente, sempre que trabalha com leitura, a gente tem que pensar nos leitores, no gênero, de acordo com o nosso público-alvo. Porém, quando a gente pensa em competência leitora, nas capacidades de compreensão leitora, a gente não exclui quem não sabe ler convencionalmente. Por quê? Vamos pensar, por exemplo, numa competência leitora, que é a apreciação e a réplica, que diz respeito à recuperação, por exemplo, do contexto de produção de um texto. Quando a gente pensa, por exemplo, numa fábula do Monteiro Lobato, a gente pode recuperar junto aos nossos alunos o contexto de produção dessa fábula. Por exemplo, por que alguns animais aparecem na fábula do Monteiro Lobato, que tem a ver com a cultura brasileira, que não aparecem em outra fábula? Então, a competência leitora, ela é trabalhada desde o primeiro aninho, independe da apropriação do código escrito. É claro que cada vez que o aluno se apropria do código escrito, vai aumentando a complexibilidade dessas habilidades que a gente pode trabalhar com eles. Tudo bem? Me diga uma coisa, aí está escrito, separe o lixo e acerte na lata. Existe aí uma ambiguidade, vocês perceberam essa ambiguidade? Separe o lixo e acerte na lata. A Maria Aparecida está dizendo, a oralidade é importante para o que ainda não lê. Sim, aí o papel do professor como leitor para as crianças também. Muito bem, quem disse que era o governo federal, muito bem, perfeito. Muito bom. Isso, a competência leitora, exatamente. Perfeito, Viviane, muito bom. Isso, Val, desde o primeiro ano a gente trabalha com todas essas competências, com todas essas habilidades que compõem a competência leitora. Isso, Ana, em relação ao que está escrito aí, separe o lixo e acerte na legenda. Acertar, né, vem do alvo, mas também da decisão certa, perfeito. Então, está falando aí, é um jogo de palavras, né, tem uma ambiguidade, tanto de acertar, de colocar no lugar certo, mas também de tomar a decisão certa, né, de ser assertivo no sentido de escolher, separar o lixo que é reciclável daquele que não é reciclável. Muito bem. Então, esses elementos discursivos no texto, eles precisam ser trabalhados em sala de aula. O Jaime está dizendo que o símbolo do governo remete a instituições, e mesmo aquele aluninho que não se apropriou do código escrito ainda, ele consegue fazer a leitura porque ele já tem ali essa imagem do emissor. Muito bom.
Muito bem. Então, ainda dentro dessa imagem, vamos para o outro ponto. Fátima, você pode passar para a gente? Quais procedimentos leitores estão envolvidos na leitura desse texto? Quais procedimentos leitores estão... A gente está falando de procedimento agora. Dentro do material do Ler e Escrever, a gente tem procedimentos leitores, a gente tem comportamentos leitores, a gente tem estratégias de leitura. E aí a gente vai ver lá sempre falando de competência leitora. Então, vamos por partes? Quais são os procedimentos leitores envolvidos na leitura desse texto? Alguém está dizendo a inferência? A Jussiene respondeu inferência. Quais são os procedimentos? Seria a leitura da imagem, a ideia central, a Sueli dizendo, a leitura, interpretação, conhecimento de mundo, antecipação, análise da imagem, título, imagem, lista. Quais são os procedimentos leitores envolvidos aí? Os conhecimentos prévios, antecipação e inferência. Mariana, propaganda informativa é saber que é uma propaganda, é isso? Entender o que é reciclagem e sua importância, letramento, análise da imagem, reflexão e prática por meio da imagem, vivência. Karina fala da antecipação, Maria Aparecida, verificação, conhecimento prévio, a Cléo, leitura da imagem, problematização, conhecimento prévio e leitura da imagem. Muita gente falando aqui da leitura da imagem. Perfeito. Isso. Então, olha só. Pensando nos procedimentos leitores, existem vários procedimentos leitores, tá bom? Eu separei apenas aqueles que a gente poderia pensar ao trabalhar com essa atividade. Lembrando para vocês que lá no 4º ano a gente tem lá um projeto sobre o lixo, né? Então, olha, já fica a dica aí dessa imagem, hein? Então, olha só, pensando nessa imagem, a primeira coisa que a gente poderia pensar em termos de procedimentos leitores é na adequação da modalidade de leitura. Então, para ler esse cartaz, que tipo de leitura eu preciso? Eu preciso de uma leitura exaustiva? A leitura exaustiva é aquela que a gente tem que ler de cabo a rabo, como diz no linguajar popular. É uma leitura exploratória, em que eu vou buscando pistas dentro desse texto para construir o sentido desse texto? É uma leitura pausada? É uma leitura rápida? É uma leitura cuidadosa? Ou é uma leitura descompromissada? Então, a primeira coisa é a gente entender quais seriam os propósitos que eu tenho ao ler esse texto, né? Esse cartaz. E aí, um outro procedimento leitor seria a observação da imagem, né, ou do texto não verbal, né, da linguagem não verbal. Aí, muitos de vocês falaram, né? Muitos de vocês falaram em leitura da imagem, análise da imagem, leitura da imagem, ver a imagem, observar a imagem, leitura visual, leitura da imagem, exatamente. Então, olha só,
Um outro procedimento seria a observação cuidadosa da linguagem não verbal no texto, principalmente levando em consideração o gênero que a gente tem aqui. Lembra que cada gênero tem uma linguagem específica, e aí o professor precisa estar muito atento ao gênero para saber trabalhar com aquela linguagem específica. Perfeito, muitos de vocês disseram aí leitura da imagem, perfeito, muito bom. A Ana Paula está dizendo, penso ser o conhecimento do sistema linguístico, conhecimento do contexto sócio-histórico, que aí, Ana, vai passar pelo contexto de produção, né? Isso, conhecimento do mecanismo. Perfeito. Isso, Jaime, a leitura individual e dialógica, porque como o texto a gente está falando de leitura e a leitura é uma prática social, passa sim pelo dialogismo. Nenhum texto chega para a gente vindo do nada, né? Ele é sempre uma reverberação de outros textos, daí essa concepção dialógica que você está falando. Muito bem. Então, pensando aí, gente, nos procedimentos leitores, também é importante, dentro dessa imagem, ler o texto não verbal para ver se confirma aquilo que o leitor já antecipou por meio da linguagem não verbal. Muita gente continua dizendo aí para a gente sobre a questão da imagem, perfeito. Então, a gente tem como procedimento saber, né, como a gente vai fazer essa leitura, se é uma leitura exploratória ou não, como já dissemos, a observação da linguagem não verbal e a leitura do código verbal para ver se confirma com aquilo que a gente fez antecipação lá. Parece papel craft, isso mesmo, Mariana. Perfeito. Então, pensando aqui dentro dos procedimentos leitores, ensinar a ler, então deve supor, possibilitar ao aluno aprender a ajustar os seus procedimentos de leitura às finalidades que são colocadas ali para ele. Né? Então, mais uma vez, vamos repetir, pensando nos procedimentos leitores, a gente entende que é necessário que se possibilite ao aluno aprender e ajustar os procedimentos leitores de acordo com a finalidade de leitura. Tudo bem? Tranquilo até aí? Me digam se está tranquilo até aqui, se a gente pode seguir. Estou acompanhando vocês aqui no chat, sei que está um delayzinho. Tudo bem? Posso continuar? Tá tranquilo? Tranquilo, gente? Tá certinho? Tô indo muito rápido, tá certinho? Todo mundo tá conseguindo acompanhar? Perfeito. Então, vamos que vamos. Não me abandona, não. Fica aqui para a gente construir junto esse percurso. Bora lá! Então, vamos agora para uma outra situação que faz parte da competência leitora. Pode passar, Fá. Vamos agora para quais estratégias leitoras precisam ser consideradas no processamento do sentido desse texto. Vamos lá, Fá? É a próxima telinha. Quais estratégias de leitura precisam ser consideradas no processamento de sentido desse texto?
E aí, o que vocês dizem para mim? Quais são? Nós falamos agora de procedimentos leitores. Agora a gente está falando de outra situação, que faz parte também da competência leitora. Só lembrando para vocês que em alguns momentos, alguns teóricos vão chamar de habilidades de leitura. Tá? Então, a gente pode encontrar tanto como estratégias leitoras, como habilidades de leitura. Tudo bem? Então, quais estratégias de leitura precisam ser consideradas no processamento do sentido do texto em questão? A gente não pode confundir procedimento com estratégia, tá? Eu vi que lá atrás a gente percebeu aí no chat algumas misturas entre procedimento e estratégia. Agora a gente está falando de estratégia. Quais estratégias precisam ser consideradas no processamento do sentido desse texto que nós estamos discutindo? Olha só, Suelen está falando antecipação, inferência, relacionar o texto com a imagem, ou seja, relacionar partes do texto. Perfeito. A leitura da imagem associada ao tema do texto. Curtindo a leitura, só consigo ler, não consigo saber quem é a professora. Decodificar. A Suelen está falando decodificar. Então, Suelen, a decodificação, ela é uma habilidade, um nível de leitura bem importante, mas ele é essencial, claro, mas ele ainda não garante a compreensão desse texto. A gente sabe que muitos dos nossos alunos conseguem ler, mas eles não conseguem aprender o sentido do texto. Então, só a decodificação não é suficiente. Saber o código linguístico, sim. O Jaime está dizendo, conhecimento prévio, antecipação, inferência, localização, sintetizar a informação, construir perguntas, sim, antecipação do assunto, entender os significados do texto. A Danusa está falando a bagagem cultural, ou seja, o repertório cultural que esse aluno tem, isso contribui bastante. A significação do contexto, bom, muito bem. Inferir, né? Inferir, ou seja, conseguir ali detectar a informação implícita, entender o significado do texto, identificar o tema, a ideia central, a mensagem. Perfeito. Muito bem. Exatamente. Então, essas estratégias, elas são essenciais. Vocês foram bastante assertivos. Então, a gente tem dentro das estratégias leitoras, ativar o conhecimento prévio. Então, quais conhecimentos prévios? Tanto conhecimentos prévios sobre o gênero, então, os alunos, no caso aqui da propaganda, os alunos precisam ter algum conhecimento sobre o gênero propaganda. Eles precisam também ter conhecimento sobre o portador ou suporte desse gênero. Eles também precisam ter conhecimento sobre as condições, o contexto de produção desse gênero, e eles precisam também ter conhecimento sobre o tema, o assunto a ser tratado. Então, quando a gente está falando de ativação de conhecimentos prévios, a gente está falando de uma gama de situações que envolvem conhecimento prévio. Tudo bem? Localizar as informações, antecipar ou prever informações, vocês falaram, realizar as inferências, e aí a gente precisa também conferir ou checar se aquelas inferências, elas se confirmam ou não. Vocês falaram aí de estabelecer relações entre as partes do texto, de também algo muito importante, que às vezes a gente deixa passar desapercebido quando a gente está trabalhando a leitura, é que o aluno consiga fazer a relação com outros textos que ele já leu sobre aquele tema em outros lugares. Tudo bem? A Cida está dizendo aqui fazer perguntas pontuais. Muito bom. Muito bem, a Cláudia está dizendo, levantamento dos conhecimentos prévios, do seu contexto familiar, do seu contexto de comunidade, isso é essencial, que a gente traga essa bagagem que os alunos já têm, né? Relacionar a imagem com o texto, isso, conhecimentos prévios, muito bom, professora Rosângela, isso mesmo. Perfeito. Muito bem. Em relação aos comportamentos leitores, vamos agora para o próximo, comportamentos leitores.
Então, a gente já falou de procedimentos leitores, já falamos de estratégias leitoras, agora a gente vai falar de comportamentos leitores. Vamos lá? E de comportamentos leitores? Enquanto vocês estão pensando aí, vou tomar uma aguinha aqui. A Ana Paula está dizendo, é preciso saber ler o verbal e não verbal, procurando dar conta da retórica dos meios de comunicação, perfeito. A intenção comunicativa, perfeito, muito bom, Ana Paula, excelente. A Leonor está dizendo promover debate, isso, essa troca na sala de aula é essencial para a gente perceber se essas estratégias de leitura elas estão sendo desenvolvidas e consolidadas na nossa sala de aula. Muito bom, muito bem. Agora, vamos pensar então nos comportamentos leitores? Já falamos do procedimento, das estratégias, vamos falar dos comportamentos leitores? E dos comportamentos leitores, o que a gente espera? A Sandra está dizendo as ações cotidianas do texto lido, relacionar o texto com a realidade, perfeito, muito bom. Excelente. Promover ali uma roda de conversa para a gente perceber os comportamentos leitores dos alunos. Uma roda de conversa é bem legal. Isso, Edson, perfeito. A gente pode fazer uma roda de conversa virtual sobre os textos que a gente propõe para os alunos nesse momento da pandemia? Distanciamento social? Podemos, nem que não seja com todos, mas talvez com todos de uma vez, mas podemos fazer com grupos pequenos, excelente. Grifar, fazer anotações, comparações, pensando nesse texto, nesse gênero que a gente está dizendo. Quais seriam os comportamentos leitores? Olha, a Eledilce está dizendo saber ter ações das práticas identificadas no gênero, observar a imagem escrita. Mudança de atitude, excelente. Olha, a gente está falando, quando a gente está falando de comportamento leitor, a gente está falando da dimensão social da leitura. Então, tem muito isso, Jaime falou, dimensão social, perfeito. Isso mesmo. Perguntas pontuais na roda de conversa, a Fabiana está dizendo. Excelente, muito bom. Mais alguma contribuição que nós temos aí? A Solange está dizendo comentar o que ele leu. Isso. E aí, comentar o que leu, gente, não é decodificar o que tem lá, né? Eu li aqui, professora, plástico velho pode virar tecido novo. Mas fazer boas perguntas para eles que levem a uma reflexão. Muito bom. Instigar, Fátima, perfeito. Muito bom, excelente a contribuição de vocês, muito bom. Aprofundar o tema, a Tânia está dizendo as ações, compartilhar, Solange, muito bom, compartilhar, conscientizar e reproduzir com a família, Raquel, maravilhoso, isso mesmo. Perfeito, refletir, multiplicar as reflexões, isso mesmo. Quando a gente está falando, então, de comportamento leitor, a gente está falando dessa dimensão muito social que tem a leitura. Então, separei alguns comportamentos que a gente pode pensar com esse texto que nós estamos lendo. Primeiro, escanear o texto em busca de informações, esse é um comportamento leitor. Socializar e comentar o que leu. Ler trechos de texto que gostou para os colegas. Então, por exemplo, essa frase que a gente tem de ambiguidade em relação a acertar na lata é um exemplo. Comparar o que leu com outras obras do mesmo autor. Nesse caso, que tem uma propaganda, ele pode, por exemplo, compartilhar na sala de aula, no momento da roda de leitura que vocês estão dizendo, a Rosângela disse aqui, outros de vocês disseram, instigar o aluno a dizer, olha, você já viu essa propaganda, uma propaganda falando sobre reciclagem em algum lugar, né, para que o aluno consiga acionar as outras leituras que ele vem fazendo também sobre aquele tema.
contrastar aquelas informações que são provenientes de diferentes textos com o tema que está sendo discutido ali. Também é um comportamento leitor. A Suelen está dizendo refletir sobre o propósito comunicativo do texto. Muito bom, Suelen. Suelen, compartilhar o que ele está lendo. Aí vocês falaram aí de multiplicar isso com as famílias, né? Multiplicar isso com os colegas. Outro comportamento leitor é confrontar outros leitores a respeito das interpretações geradas durante aquela leitura, né? Então, quando a gente está falando aí de comportamento leitor, dessa forma a gente pode pensar, então, que esses comportamentos leitores, eles precisam ser tomados também como objeto de ensino na nossa sala de aula. E aí, gente, é bem bacana a gente pensar também que, quando a gente está falando de habilidades ou estratégias, procedimentos e comportamentos leitores, que são aspectos que abarcam ali o ato de ler, todos esses aspectos, eles não são separados, compartimentados, né? Eles são mobilizados pelo sujeito leitor ao mesmo tempo, de forma orgânica, enquanto ele está lendo. E a gente, como professor, precisa ensinar e propiciar esses espaços durante a nossa aula lá com a leitura. Isso, mas a reproduzir a ideia na classe, isso, enriquecer a leitura, reler para verificar o que compreendeu, trocar, Sandra, perfeito, troca de pontos de vista, isso está muito relacionado com o comportamento, com o aspecto atitudinal, né? Que aí a gente pode trabalhar também o respeito ali, a Zilda está dando já uma ideia aqui, olha, varal de reciclagem. Muito bom, perfeito. Então, para sintetizar esses 3 elementos que nós vimos, vamos fazer uma síntese para a gente não se perder aqui nas nossas ideias, que são muitas, nessa troca que vocês estão colocando aí no chat está muito rica, está riquíssima. Fátima, você pode colocar para a gente, então, a próxima tela, por favor? Tranquilo, pessoal, até aqui? Vão me sinalizando aí no chat se está tudo ok, se estamos tranquilos, se estamos acompanhando. Isso, Leonor, compartilhar as opiniões sobre aquele assunto, perfeito, excelente. Faz parte do comportamento. Muito bom. Pode passar essa, Fátima. É a sintetização dos 3 elementos que compõem a competência leitora. Podemos continuar, então? Estão aí comigo? Muito bom. Olha só, reciclar outros objetos, está dizendo aqui como um comportamento leitor. Muito bem. Muito bom, gente. Então, para sintetizar o que nós falamos até aqui, nós falamos sobre comportamentos leitores, que estão relacionados às ações cotidianas envolvidas aí na leitura antes, isso. Nós falamos sobre os procedimentos leitores que se relacionam aos objetivos, quais objetivos eu tenho com aquela leitura. Nós falamos sobre as estratégias, que são os métodos, os caminhos que os leitores usam para adquirir a informação ou para facilitar o seu processo de compreensão enquanto leem. Tudo bem? Tranquilo, né? Então, vamos para a nossa quinta e última atividade do dia. Podemos ir para a quinta, tudo certinho até aqui. Então, lembrando, gente, que o comportamento, que os comportamentos, os procedimentos e as estratégias
juntos constroem a competência leitora. Então, toda vez que a gente estiver pensando lá, olha, eu preciso desenvolver a competência leitora dos meus alunos, eu preciso desenvolver a competência leitora dos alunos, nós estamos falando do desenvolvimento, nós estamos falando do fortalecimento do comportamento leitor, do procedimento leitor e das estratégias leitoras. Tudo bem até aí? Coisas que nós sabemos, mas que a gente está resgatando hoje, certo? Então, a nossa quinta atividade é analisar uma questão da P, de língua portuguesa, do 4º ano, pensando aí, colocando o olhar nas práticas dos comportamentos leitores, dos procedimentos e das estratégias dos leitores autônomos, certo? Só para a gente se situar um pouco em relação a essa atividade da AP e como que ocorreu essa AP. A ideia aqui não é a gente pensar numa habilidade que teve menos ou mais aproveitamento na AP. A ideia não é essa. A ideia aqui é a gente pensar mesmo na competência leitora independente do resultado que teve lá na AP, até porque essa AP ela não é um basilador forte para a gente em termos de resultado nesse momento. Então, a gente está pensando, lembra que nós falamos que a gente está pensando em competência leitora e que isso acontece desde o 1º aninho até aqui. Então, por mais que a gente tenha separado uma situação pontual, que é a AP, a gente não está pensando no resultado em si, tá? A gente está pensando na habilidade. E uma coisa interessante nessa AP, nessa 20ª AP, é que lá em língua portuguesa, existiam 16 questões de língua portuguesa. Dessas 16 questões, 6 questões eram habilidades de percurso. O que significa isso? Que habilidades que são trabalhadas desde o 1º aninho até o 5º aninho. Então, habilidades de percurso. Como, por exemplo, essa habilidade que nós separamos para a gente discutir um pouco aqui. Então, vamos dar uma olhada nessa habilidade aí, nessa questão da P, para a gente pensar na habilidade? Fala, você pode colocar para a gente a questão, por favor? Isso, Ana Maria. Ana Maria está dizendo aqui, enquanto a Fátima coloca, saber ouvir as diversas opiniões sobre o texto e poder mudar de opinião ou garantir que sua opinião está de fato correta. Perfeito. Então, na questão 15 da P, a gente tem aí uma tirinha, e nessa tirinha a gente tem lá no balãozinho de das personagens o seguinte: a empresa de aluguel de equipamento lazer disse que, tecnicamente, essa piscina é portátil e que não vai devolver o nosso dinheiro. Então, olha só. A empresa de aluguel de equipamento lazer disse que, tecnicamente, essa piscina é portátil e que não vai devolver o nosso dinheiro. E aí? A gente tem as opções aí na tirinha, né? O humor da tirinha está no fato dos rapazes. Vamos primeiro responder, são 2 atividades nessa nossa tela, tá bom? A primeira atividade, só para a gente se situar, a primeira atividade vamos responder o que pedia a questão 15 lá na AP. Leia o texto e responda a questão. A questão era: o humor da tirinha está no fato dos rapazes. Alternativa A, estarem no quintal. Alternativa B, telefonarem para a empresa. Alternativa C, terem alugado uma piscina. Alternativa D, alugarem uma piscina em uma empresa de aluguel. Respondam aí no chat para mim qual alternativa é a correta, por favor. Responda aí para mim, qual a alternativa correta? Alternativa C, alternativa C.
CCC. Alternativa C. Tudo bem. Alguém comentando aqui sobre o centro de mídia que tem trabalhado essas habilidades. Sim, nós, como equipe, temos acompanhado as habilidades, as aulas lá no centro de mídia, e, de fato, há um trabalho muito bacana sendo feito pelo centro de mídia em relação às habilidades e à competência leitora. E alternativa C, todo mundo respondeu a alternativa C. Muito bem. Todo mundo concordando aí com a alternativa C. Muito bem, pessoal. De fato, é a alternativa C, terem alugado uma piscina considerada portátil. Agora, vamos para uma outra parte da nossa atividade aqui, da nossa quinta atividade. A habilidade-chave para a resolução desta questão é alternativa A, localizar informação explícita em um texto, inferir informações implícitas em um texto, identificar o tema ou assunto principal em um texto. É uma outra atividade. Digam aí para mim. Alternativa B, inferir informações. A Sandra Almeida C, identificar o tema. É a próxima questão, tá bom? Nós já saímos lá da questão da P. Agora é uma pergunta nossa aqui para vocês em relação à questão. Em relação à habilidade-chave para a resolução desta questão, qual que é a habilidade-chave aqui? É localizar informação explícita, é inferir informações implícitas ou é identificar o tema ou o assunto? Digam para mim, qual que vocês acham? Temos resposta B, resposta C, resposta B. Temos algumas respostas C e algumas respostas B. Vou aguardar um pouquinho vocês colocarem aí por causa do delay e já a gente retoma com essa questão, tá? Estou aguardando vocês colocarem aí. Muito bom. Então, a gente tem uma divisão aqui. Alguns profs acham que é a C, identificar o tema ou o assunto principal do texto, e alguns professores estão dizendo aí, inferir informações implícitas em um texto, que essa seria a habilidade-chave para a resolução desta questão. Alguns dizendo que é a C, outros dizendo que é a B. Muito bem. Então, vamos lá, gente. Por que não pode ser a C? Identificar o tema. Qual que seria o tema dessa tirinha aqui? Pensando aí nesse distrator, né? Um distrator para a gente aqui, letra C, identificar o tema principal do texto. Isso, Ana Paula. Tem a resposta, a Ana Paula está justificando aqui a resposta dela como a B, levando em consideração o gênero, que o gênero tirinha por ser um gênero de texto misto, leva em consideração que os alunos precisam ir além da mensagem explícita. Muito bem. Então, a alternativa correta aqui é a alternativa B, inferir informações implícitas em um texto. Então, vamos entender por quê, né? O humor, vamos pensar primeiro no humor aqui. Sempre que a gente pensa em humor nas tirinhas, não quer dizer que seja algo engraçado, quer dizer uma quebra de expectativa. Então, entendendo primeiro
que o humor aqui dentro desse texto é uma quebra de expectativa do leitor em relação àquilo que ele esperava, isso já ajuda a gente a entender qual é a habilidade-chave na resolução dessa questão. Então, para apreender o humor, é necessário a gente ir além daquilo que está na superfície do texto, daquilo que é o código do texto. Então, o código está dizendo para a gente, fala aqui da piscina, por exemplo, o aluno que colocou aqui que o humor da tira estava no fato dos rapazes estarem no quintal, então, o aluno, ele se deixou levar pela linguagem não verbal, olhando aqui apenas para o cenário, né? Se nós tivéssemos respondido aqui que a habilidade-chave para a resolução da questão é localizar a informação explícita, seria aquele aluno que vai em busca da palavra piscina, por exemplo, ali no texto, e ele vai se prender à palavra piscina, não levando em consideração o adjetivo portátil, que tem aí relacionado à piscina. E aí precisa resgatar um conhecimento de mundo, né, que está implícito, de que portátil pode ser tanto a piscina que pode ser levada de um lugar para o outro, como no caso que apareceu aí, o brinquedinho, né, portátil de ser uma coisa pequenininha e fácil de ser levada também. Então, o implícito era o que o aluno precisava alcançar, então, inferir essa informação implícita. Então, localizar a informação explícita não daria conta dele responder aqui, dele alcançar esse humor, essa quebra de expectativa. E o humor da tirinha não está necessariamente no tema aqui, né, do aluguel em si, mas no fato dessa ambiguidade na piscina portátil. Inferir informações, isso mesmo, perfeito, muito bom. Muito bom, pessoal, a contribuição de vocês. Estamos indo para o final. O que a gente precisa pensar? Primeiro, pensar numa pauta de leitura quando você trabalha com leitura em sala de aula. Uma pauta para você e uma pauta para os seus alunos. Que leve em consideração, antes da leitura, uma pauta para você e para os seus alunos, não, voltando, gente. Uma pauta de leitura para você, pensando naquilo que você quer atingir e pensando também nos seus alunos. Então, antes da leitura, selecionar o gênero adequado para a sua turma. Levar os alunos a explorarem a linguagem verbal, mas também a linguagem não verbal quando ela vem acompanhada dentro desse texto. Levar sempre em consideração, antes da leitura, o contexto de produção e de circulação desse texto. E durante a leitura, Edília, faça boas perguntas para explorar o texto. Ajude os alunos a usarem as estratégias de leitura para compreenderem os implícitos do texto. Então, quando o professor pergunta apenas sobre o título e quem é o autor, ele está condicionando o aluno a ficar no nível mais básico da competência leitora. E depois da leitura, Edília, é importante ouvir os pontos de vista dos alunos sobre aqueles textos, ou seja, explorar os conteúdos atitudinais que existem ali no momento da leitura do texto, tá bom? Então, dentro da pauta aí, são 3 momentos que devem ser observados: o antes da leitura, o durante a leitura e o após a leitura. Por fim, gente, chegando no finalmente, na prática, o que nós precisamos fazer? O professor precisa conhecer um conhecimento profundo e seguro dos gêneros discursivos que ele vai escolher para trabalhar com a sua turma. Segundo, o professor precisa conhecer os procedimentos, estratégias de leitura. Terceiro, o professor precisa se reconhecer como leitor competente, proficiente. E em quarto e último lugar, o professor precisa pensar numa modelização de leitura junto aos seus alunos. O que significa essa modelização de leitura? Pressupõe variar as modalidades didáticas de leitura. Então, ora a leitura colaborativa, em que vai estar o aluno e o professor lendo paulatinamente. Ora uma leitura programada, em que a gente vai pensar
em separar, em dividir os textos em vários trechos e que depois a gente faz uma discussão coletiva daqueles textos. Ora, uma leitura em voz alta pelo professor, em especial quando a gente tem ali uma sala em que não há domínio do código alfabético. Ora, uma leitura autônoma feita pelo aluno com indicação do professor ou, às vezes, pela própria escolha do aluno. Tudo vai depender da nossa intenção didática com aquela leitura. Tudo bem? Chegamos aqui no finalmente das nossas discussões. Chamar aqui as meninas para subirem a tela comigo. Chamar a equipe para estar aqui comigo nesse momento. Não esqueçam de fazer a avaliação da nossa formação, da nossa conversa. Foi uma conversa, vocês falaram bastante aí, ainda aqui escrevendo, e eu falei aqui também, então foi uma troca muito rica. Gostei muito de estar com vocês. Então, passo a palavra aí para a Silvia. Sem som. Pessoal, estamos de volta para agradecer a todos vocês pela participação. Foi um momento muito... E nós também muitas mensagens, Mary dizendo que realmente, né, a Edília estava arrasando, estava muito boa a formação, como outros também. Então, para nós, isso é uma imensa gratidão, dado o esforço que a equipe tem, sempre buscar fazer o melhor para vocês. Então, meus sinceros agradecimentos, em nome também da nossa diretora de núcleo, a Vilma, que continua em outra reunião, mas deixa aqui novamente o grande abraço afetuoso a vocês, assim como a Luciana, que está aqui nos bastidores, nos acompanhando e nos acompanhou também pelo chat. Muito obrigado, passo a palavra para você, Fátima. Muito obrigado, professores. Obrigado, Edília, por essa excelente formação de hoje. Acho que contribuiu bastante aí para o trabalho dos professores. Esse é o nosso intuito nas formações, né, que chegue lá na ponta, lá no nosso aluno, para que nós possamos fazer cada vez um trabalho sempre melhor. Muito obrigada a todos vocês que participaram conosco aqui hoje. Eu passo a palavra para a nossa supervisora Randi. Gente, muito obrigada pela participação de todos, excelente formação, excelente trabalho, equipe, coordenadores, aproveitem bastante, porque até eu me interagi um pouco, professores, muito obrigada pela participação de vocês. Edília, você está de parabéns, desenvolvendo muito bem esse trabalho. Muito obrigada, passo a palavra para a Edília. Obrigada, Randi, obrigada, meninas. A Lu que está aí nos sustentando nos bastidores. Obrigada a todos os professores que participaram aqui. Lembrando que, por favor, vocês precisam preencher a avaliação que está aí na descrição do nosso vídeo. Não esqueçam de fazer essa inserção lá dos seus dados e dizer para a gente aquilo que a gente precisa melhorar, o que precisa mudar, o que a gente precisa aperfeiçoar, tá bom? Eu agradeço imensamente a participação de cada um de vocês, a interação, a troca foi riquíssima, espero que a gente se encontre muito em breve, presencialmente, porque ver o rostinho de cada um de vocês é o que traz novo fôlego para a gente. Foi muito bom estar com vocês. Obrigada, gente. Fiquem com Deus. Excelente restante de dia. Tchau, tchau.